todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e nós temos esse trabalho no qual nós fazemos os estudos dos livros da coleção Fonte Viva, onde lemos a 3 dias da semana, às segundas, quartas e sextas, um dos capítulos de um dos livros dessa coleção Fonte Viva, e trazemos breves comentários, discorremos brevemente sobre esses capítulos, buscando sempre à luz da doutrina espírita, trazer, através das nossas palavras, um pouco do ensinamento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa trazer recursos, trazer subsídios para nutrir a nossa caminhada terrena, para nos ajudar a nos orientar diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, das nossas provações diárias, grandes ou pequenas, para que a gente possa ser mais assertivo nessa caminhada, para que a gente possa realmente buscar essa evolução espiritual, que nos é tão necessária e que muitas vezes nos esquecemos, porque estamos perdidos em meio às influências do mundo terreno, E, enfim, esse é o nosso propósito, E hoje a gente está fazendo o estudo do livro da coleção Fonte Viva chamado Vinha de Luz. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 30. E antes disso a gente faz uma breve oração que pede o auxílio da espiritualidade, que abra os nossos corações às mensagens do alto, que nos dê a capacidade de realmente nos preocuparmos com aquilo que nos fará crescer enquanto espíritos, que esse é o nosso grande propósito de vida, o nosso crescimento espiritual. Estamos aqui nesse meio, no plano terreno, unicamente com o propósito de nos aperfeiçoarmos, e que o Evangelho do Cristo tem a função de justamente nos fornecer esse norte, de nos direcionar nessa caminhada, para que nós não fiquemos perdidos diante dos estímulos, das dificuldades, dos prazeres, enfim, de tudo aquilo que nos tira do caminho. Que a gente possa estar atento a essas oportunidades de seguir o caminho reto e evoluirmos numa velocidade que nos seja confortável, mas que nos é necessária, que nós não percamos esse caminho. E o título do capítulo de hoje, do Vinha de Luz, o capítulo 30, tem como título de Alma Desperta. Então, que a nossa alma esteja desperta a essas influências que vêm do alto, para que a gente possa ter uma caminhada realmente efetiva. Então vamos à nossa leitura de hoje, de Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti, nos disse Paulo, apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 6. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos definitivamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos reveladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face de extensa e pesada bagagem das nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões do prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar o descanso indevido.
até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus em nosso altar do coração. O homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida alguma para nenhum de nós, irmãos mais velhos da experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. De Alma Desperta é um texto que nos traz com clareza que nós estamos num plano onde nós enfrentaremos desafios de todas as ordens. Nós seremos frequentemente estimulados a nos desalinharmos do nosso grande propósito, que é crescer e evoluir espiritualmente, pensando sempre na nossa evolução espiritual e que somos seres eternos enquanto espíritos. Por aqui, enquanto seres encarnados, estamos vivendo uma única experiência e que ela é transitória, né? Nós permaneceremos sim enquanto espíritos. E esse texto nos traz isso com clareza, né? O quanto nós receberemos essas influências, né? Frente a milênios do passado. Quantas experiências nós carregamos em nossas vidas pretéritas que nos fazem nos agarrar com uma série de paixões, com uma série de valores que nós construímos, sempre apegados à materialidade e a tudo que a materialidade nos oferece. E nos esquecemos de olhar para a nossa vida espiritual, né? Muitas vezes estamos cristalizados, né, em atitudes em desacordo com as leis eternas. E o texto nos fala, né, para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, quando nós nos apegamos a essas questões materiais, ao nosso individualismo, ao nosso egoísmo, ao nosso ego, quando a gente alimenta o nosso ego, nós muitas vezes estamos nos demorando no fundo desses precipícios da evolução espiritual, da evolução, no segmento das leis eternas. E é preciso que a gente se atente a buscar sempre dentro de nós, porque nós já temos dentro de nós essa chama divina, nós já temos de nós esse despertar. É sempre importante que a gente busque essa chama dentro de nós e não deixamos que ela se extinga dentro de nós, né? É preciso alimentá-la sempre que nós nos colocarmos em situação de desafio, em situação onde muitas vezes estaremos desesperados, sem saber que rumo seguir, porque aquilo que nós buscamos na materialidade, ele vem, muitas vezes nos satisfaz, mas essa satisfação é transitória, é momentânea, e ela se esvai, e a gente precisa se buscar mais. É como se fosse uma droga, né? Um viciado busca uma droga para um prazer momentâneo, e aquele prazer ele passa com muita rapidez, com muita facilidade, e aí ele tem que buscar mais para suprir aquela necessidade, e ele esquece que ele não precisa daquilo para viver, ele não precisa daquilo para evoluir. E da mesma forma isso se dá conosco, né? Esses prazeres carnais, essas necessidades carnais, materiais, não só ligadas à alimentação, a sexo, e a outras questões que são muito proeminentes para a gente, mas são prazeres que muitas vezes a gente precisa de um afago por uma coisa que a gente faz, um reconhecimento, né? E nós não estamos aqui para buscar reconhecimento de terceiros, prazeres que muitas vezes querem nos colocar numa posição de destaque diante da sociedade, e nós não estamos aqui para nos destacarmos em relação ao nosso próximo. Nós estamos aqui para evoluir na nossa caminhada, e se a gente puder auxiliar as pessoas que estamos à nossa volta, não devemos jamais refugar essa oportunidade. Mas se as pessoas não quiserem ser auxiliadas, a gente precisa continuar, para que a gente não convença, não pela palavra, né? Não por tentar doutrinar uma determinada pessoa, um determinado grupo, mas que através do nosso exemplo a gente possa seguir como referência para que aquelas pessoas também se sintam estimuladas a caminhar. Então,
a gente tem que lembrar que em todas as atividades da luta humana, trabalho, família, núcleos de amizade, dentro das próprias instituições religiosas, nós somos influenciados sim a permanecer às escuras. Quando a gente tem o nosso ego provocado, estimulado a se fortalecer dentro de nós, né? A gente é influenciado sim a permanecer às escuras, porque a gente para de olhar para o coletivo e começa a olhar só para a gente, né? E olhar para a gente dando atenção aos valores daqui desse plano material e não aos valores das leis eternas. Então é preciso que a gente esteja muito atento em relação a isso, né? Lendo mais um texto, mais um fragmento do texto, né, que eu acho muito interessante. Nas palestras comuns cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores, as influenciações que, quando nós nos alinhamos com a materialidade, os espíritos que ainda necessitam dessas energias, desses fluidos derivados, desses sentimentos que nós cultivamos dentro de nós. Quando nos apegamos com as coisas terrenas, muitos espíritos se alimentam disso e acabam por nos influenciar a permanecer com esses valores, que são valores que não vão contribuir com o nosso crescimento. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo, do pretérito que procura perpetuar-se. Quantas vezes nós julgamos que as pessoas foram injustas conosco, que não nos respeitaram, que não dão valor às nossas palavras, porque a gente ainda se agarra tanto a esses valores, né? A essa justiça que a gente acredita como justiça, mas é uma justiça individual do ego, que só serve para nos satisfazer, e esquecemos da justiça divina, que essa sim, ela é sempre justa, ela sempre vai nos provocar a crescer, né? Por mais que nós muitas vezes julguemos que estamos sendo injustiçados, que nós tenhamos aquilo como estímulo para dar um passo adiante em relação aos nossos valores ligados a essas leis eternas, para que a gente aprenda a respeitar, para que a gente aprenda a ter caridade, para que a gente aprenda a compreender as dificuldades que o nosso irmão também tem, assim como muitas vezes nós queremos reconhecer as dificuldades que nós temos, queremos ser respeitados. Então, que esse sentimento que nós busquemos para nós, que a gente possa também compartilhar para com as pessoas que estão à nossa volta. Nas ações do trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido. Quantas vezes nós reclamamos do nosso trabalho? Estou esgotado, estão me explorando e tudo. Que a gente possa realmente se comprometer com o nosso trabalho de todas as formas, porque se nós estamos inseridos naquele lugar, nós temos a oportunidade de fazer melhor, sim, né? E fazendo o nosso melhor, aquele reconhecimento que nós buscamos de forma indevida, se nós fizermos o nosso melhor, esse reconhecimento vem, mas a gente não precisa ser estimulado a buscar esse reconhecimento. Que a gente faça o nosso melhor por estarmos ali e por ali Deus desejar a nossa presença justamente para que façamos esse melhor. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio, né? Quantas vezes nós nos desequilibramos na bebida, na alimentação, aquilo fazendo mal para a gente, né? Alguns vícios também, cigarro, né? Que é um alimento para o nosso ego, o álcool, a alimentação desvairada, desregrada. Então que a gente dê atenção para esses valores, para a gente não fazer mal para esse equipamento material aqui, que o nosso espírito usa para percorrer essa caminhada aqui. Então que a gente dê atenção a tudo isso, para que mesmo que as sombras do passado nos fustiguem nessa nossa caminhada, nós jamais deixemos de reacender essa chama de luz, essa luz divina que existe dentro de nós. Então que a gente sempre esteja muito atento em relação a isso, para que a gente possa ter uma caminhada cada vez mais produtiva e cada vez mais em paz para nós mesmos, para que a gente possa ascender com mais velocidade. Um grande abraço a todos, encerro a minha participação por aqui. Não deixem de seguir-nos e compartilhar as nossas mensagens, caso essas mensagens agradem a vocês e possam entender que elas possam servir para alguém que vocês conheçam. Fiquem com Deus e até a próxima.